So, if you allow me, I would like to introduce you. Yeah. No seu tempo pode ir abrindo os olhos. Eu gostaria de apresentar o Glenn Hoverman para vocês, muito brevemente. Para quem chegou um pouco mais cedo, eu acho que vocês perceberam que ele fez questão de dar as boas-vindas pessoalmente para cada um de vocês. Esse é o Glenn. É, é para mim a personificação do abraço de um curso de amor. E como curiosidade, o Glenn tinha uma empresa que publicava livros com ilustrações infantis. Quando ele conheceu a Mali Perron, que pediu para que ele publicasse a segunda edição de um curso de amor. E a primeira resposta dele foi não, mas que sorte a nossa que ele disse sim e publicou o curso de amor no volume combinado. Então eu gostaria de dar as boas-vindas ao Glenn. Eu vou falar agora em inglês para ele entender o que eu disse. Tudo bem? So Glenn, I was just introducing you and I was saying that for those of you who arrived here earlier, so you realized that you were welcoming everyone personally, one by one. And I'm telling them that's from you what you are. You're really the embrace of A Course of Love, like really embracing each and every one of us. And I just told a brief story telling that, so you are the publisher of A Course of Love, and then when you met Mari, that she asked you to publish A Course of Love, and your first answer was no. But then luckily for us, then you did publish A Course of Love. So yeah, so that's my introduction to you. So thank you very much. Thank you. And thank you, Juliana, for your hosting, and also a particular gratitude to Anna Maria, because I think this invitation is really especially coming from Anna Maria, and so Anna Maria, thank you. Então, Glenn está agradecendo a Ana Maria pelo convite, por organizar esse encontro, por abrir esse espaço. Muito obrigada. Eu também agradeço por ter recebido essa honra da presença dele aqui para nós nessa tarde de hoje. She would also like to thank your willingness for being here with us and for accepting the invitation of being here with us this afternoon in Brazil. I have no idea what to say, but I'm very happy to see all your faces. This is really amazing. Eu não sei o que eu vou dizer, mas eu estou muito feliz de ver todos os rostos de vocês, é realmente incrível. Obviously, there is a great attraction for love and for truth. And that's what we are all about. And it's very important that we express love and truth in our lives. É muito óbvio que existe uma grande atração da nossa parte, de todos nós, pelo amor e pela verdade. E é muito importante que nós estejamos reunidos em nome desse amor e dessa verdade. I am, of course, open for questions or whatever, however you want to proceed.
aberto para perguntas, ou seja, como for que nós queiramos conduzir. Maybe you want to talk a little bit about being being clear pools. Clear pools. Yeah, so the other side of, or the quality of being a clear pool is, of course, when we have embraced love and, shall we say, unembraced fear. A qualidade de ser um lago cristalino, que é o tema do nosso encontro de hoje, é quando nós abraçamos o amor e deixamos de abraçar o medo. But I think it's too easy to say that and not always very simple to feel it. Ele acha que é muito fácil falar isso, mas às vezes não é tão fácil sentir isso. So in my experience, feelings come as grace. Então, na minha experiência, os sentimentos vêm como graça. The more they are welcomed and the more one is willing to be a different person, basically. Quanto mais nós estivermos acolhendo esses sentimentos e dispostos a sermos uma pessoa diferente, na verdade. There's a phrase that I like to use recently, and this is recent. I mean, I'm not like, I am not a guru. I am just like, I'm just me, right? But there's a phrase that I have been using for the last couple of years, which is important to me. And it is unconditional trust. Tem uma frase que eu tenho usado nos últimos 2 anos, e isso é bem recentemente, há 2 anos, eu não sou nenhum guru, e essa frase é confiança incondicional. So to me, one of the most important or central parts of A Course of Love is the assurance over and over and over again that the world, that the universe that we are in is benevolent. Para mim, a parte central e mais importante de um curso de amor é a confirmação de que o universo e tudo nele é benevolente. It's just so basic, because how can you have trust unless you have the feeling, not just the thinking, but the feeling that the universe is on my side? Isso é muito óbvio, porque como você pode ter, não o pensamento, mas o sentimento de que o universo está do seu lado? Como ter confiança se você não tiver o sentimento de que o universo está do seu lado? So the trick is to understand what A Course in Miracles taught us, that, that what we are perceiving in the world through our eyes and through our ears and so on is a distortion. Então, o truque é perceber isso que um curso de milagres nos ensinou, de perceber que isso que a gente está percebendo através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e assim por diante, é uma distorção.
And it's a distortion because we have allowed fear to run our consciousness. E é uma distorção porque nós permitimos que o medo liderasse a nossa consciência. And so then what we see is fearful, of course. Então, obviamente, tudo que nós vemos é cheio de medo. So changing the one's consciousness from fear to love and trust is what A Course of Love and Clear Pools are all about. Então, mudar essa consciência, saindo numa condição de medo para um lugar de amor e confiança, é tudo sobre o que se trata um curso de amor e sermos lagos cristalinos. In English, there is a search engine on the website for acourseoflove.org. And so you can easily search in the text. And what I did a little while ago, a few months back, was I searched for the word benevolent. And it occurred, I don't remember exactly how many times, like 21 times or something like that, maybe more, 24. And almost always it was talking about the universe being benevolent. No site de um curso de amor tem um mecanismo de busca que você pode buscar por palavras em um curso de amor. E ele fez uma busca pela palavra benevolente. E ele encontrou a palavra 20, ele não sabe, 21 ou 24 vezes, e sempre em relação, quase sempre em relação com o fato de que o universo é benevolente. So really bringing that truth into our hearts and into our feeling level, the feeling level is where we are going. and it's beautiful. It's beautiful. E realmente trazer essa confiança para o coração e para um nível de sentimento é o lugar para onde nós estamos indo, e isso é maravilhoso. So the other aspect of the universe being benevolent is, well, how does it work? Right? I mean, it's nice to say, but how does it work? E outro aspecto do universo ser um lugar benevolente é que é muito bonito de dizer, mas como isso funciona? And A Course of Love gives us a pretty strong indication. It doesn't spell it all out mechanically, but it gives a really strong indication of how it works. Um curso de amor dá uma indicação muito forte, não explica isso mecanicamente, mas dá uma indicação muito forte de como isso funciona. And it works through this incredible cooperation. So Juliana, I don't know, I'd be reading in English, you may want to read this in Portuguese, but Uhum. E ele está dizendo que in the dialogues in chapter 6, paragraph 12, can you reference that? Can you, or is that a little bit too challenging? No, that's okay. So chapter 6, paragraph? Yeah. Chapter 6, paragraph 12. Okay. Yeah. So he talks, the key part is that Jesus is talking about the nature of the universe being a staggering series of relationships without end,
relationships that exist in harmony and cooperation. Então, ele está falando da cooperação. Eu vou ler uma citação de Um Curso de Amor. É do terceiro livro, capítulo 6, parágrafo 12. So, and then I just have to read, sorry. Existem leis naturais, mas essas leis naturais não são os conjuntos de fatos tal como os definiste, mas ao invés disso, uma impressionante série de relacionamentos, relacionamentos sem fim, relacionamentos que existem em harmonia e cooperação. so then in chapter 20 of the first book, Jesus talks a lot about cooperation. No capítulo 20 do primeiro livro, Jesus fala bastante sobre cooperação. And in paragraph 29, he says, miracles are expressions of love. You might think of them as acts of cooperation. No parágrafo 29, ele diz: milagres são expressões de amor. Poderias considerá-los atos de cooperação. And in the last sentence of paragraph 30, it is in the cooperation between unique expressions of love. In other words, everybody and everything in the universe. It is in the cooperation between unique expressions of love that creation continues and miracles become natural occurrences. No final do parágrafo 30, é através da cooperação entre expressões únicas de amor, em outras palavras, todos os seres, todas as pessoas, todas as coisas. É através da cooperação entre expressões únicas de amor que a criação continua e os milagres se tornam acontecimentos naturais. And the next sentence in the next paragraph says, this cooperation is natural when fear has been rejected. No próximo parágrafo, Jesus diz: essa cooperação é natural quando o medo é rejeitado. And then a couple sentences on, he says, the laws of love are laws of peace, abundance, safety, and cooperation. Pouquinho para frente, nesse parágrafo, ele diz: as leis do amor são leis de paz, abundância, segurança e cooperação. And then one of my favorite passages in the whole book is right here in chapter 20. He talks about the universe existing in a state of compassionate free will, devoid of fear, knows what it does. There are no opposing forces that are not in agreement with their opposing force. No atoms do battle. No molecules compete for dominance. The universe is a dance of cooperation. You are but asked to rejoin the dance. E esse é o parágrafo favorito dele no livro, e ele diz: o resto do universo, ao existir em um estado de livre-arbítrio, compassivo e livre de medo, sabe o que faz. Não existem forças opostas que não estejam de acordo acerca de sua força oposta. Não há átomos em batalha. Não há moléculas que competem por dominância. O universo é uma dança de colaboração. Apenas te é pedido que voltes a te unir à dança.
So to me, that's a clear pool. Então, para mim, isso é um lago cristalino. I've spoken far too long. Eu já falei demais. And I'd love to hear from you all. Eu gostaria muito de ouvir vocês. Ô, Juliana, eu tenho uma pergunta para ele. Claro. Glenn, eu sou médico e o corpo humano sempre me desencadeou uma fascinação muito grande, porque eu sempre observei as células, o funcionamento do corpo humano. Não existe um relacionamento, uma cooperação tão grande assim, eu não conheço, né? E quando eu comecei a estudar o curso em Milagres, falava que o corpo é neutro, né? Que ele pode ser tanto usado pelo ego como pelo Espírito Santo. Então, vendo você falar aí, isso me desencadeia uma emoção muito grande, porque é como se a gente pudesse observar, né, as células, os átomos, como se fosse uma representação da harmonia e da organização de Deus em nós mesmos. Então, eu não sei se você concorda com esse ponto de vista que eu estou te falando. Assim, só você falou que o funcionamento das células estão em cooperação, né? Que eu entendi que você falou que não estão. Sim. Ah, Não, sim. estão, Ah, sim. entendi. É aí que está a beleza. Porque aí depois não faz sentido. Eu vou traduzindo, você vê se eu esqueci alguma coisa. So, he's saying that he's a doctor, and as such, so he's always found the human body very fascinating. And one thing that he was very impressed and also very fascinated about was the functioning of the cells and how they cooperate among themselves. And according to A Course in Miracles, the body is neutral. So you can use it for the purpose of the ego or for the purpose of the Holy Spirit. And just now when he heard you talking, so he was taken by an excitement, so by emotions. And because he sees the cells as a big organization or cooperation from God. And what do you think about that? Beautiful. Yes. I think I see the body as a universe in a sort of its own universe. And when it is in right relationship with itself, when there is no resistance or opposition within itself, it will function perfectly. Isso que você disse foi lindo, maravilhoso. E ele acha que o corpo humano, por si só, é um universo, ele é todo um universo. E quando ele está em relacionamento consigo, sem resistência e sem oposição, então ele funciona bem. There is a place much farther on in the book, like day 12 or something like that, where the chapter, there's a chapter on healing. And what Jesus is saying basically there is that how one handles your emotions and your feelings is critical. Está dizendo que tem uma parte no livro, mais para o final, provavelmente no dia 12, onde o assunto é a cura, e Jesus fala que como nós lidamos com as nossas emoções e com os nossos sentimentos é crítico, é chave. And in that little section, he talks about when feelings are
Ejected is the word he used. Pushed away. To try to make them disappear. It manifests in your outer life as problems, accidents, problems. Maybe you should go ahead and translate that. Então, lá nessa parte, ele fala que os sentimentos e as emoções, quando eles são ejetados, ele usa a palavra, ou rechaçados, ou a gente tenta fazer os sentimentos, as emoções desaparecerem, que eles se manifestam na vida externa na forma de problemas. Então, ele fala de acidentes e outras coisas. But when the feelings are rejected, in other words, they're kind of turned on yourself and you feel bad about yourself, or you're angry with yourself, or you're whatever the emotion is, that, he says, manifests as illness. Ele fala que quando o sentimento é rejeitado, ou seja, quando a gente se sente mal conosco, ou quando a gente fica com raiva da gente mesmo, que quando isso acontece, isso se manifesta no mundo externo através de uma doença. So it's all about unity and relationship. And that means relationship with yourself as well as everything else. So when there is no resistance, when there's only love, and resistance only comes from fear, then we begin to live in paradise. Então, tudo acontece em união e relacionamento, e principalmente relacionamento consigo mesmo. Então, quando não tem nenhuma resistência, ou seja, quando não tem nenhum medo, então nós começamos a viver no paraíso. So Rossini, I really appreciate what you said. Rossini, eu realmente aprecio isso que você disse. You have an excellent perspective. Você tem uma perspectiva excelente. Alguém mais? Está aberto. Deixa eu dar um pitaco aqui. Vai lá, Júnior. O estudo de um curso de amor, ele começa a sinalizar para as pessoas o tanto que elas são regidas pelo medo e que às vezes a gente antes nem sabia. A gente estava tão mergulhado no medo, era um paradigma tão instalado, tão normal, que a gente não se dava conta. E que agora, com o curso em amor, principalmente, ele chama a atenção da gente muitas vezes para esse lugar, nos convidando justamente a isso que o Glenn falou, esse lugar de confiança, né? Ele usou uma expressão, como é que foi? Confiança incondicional. Isso, confiança incondicional. Isso aí, eu estou fechado com ele nesse sentido, sabe? Confiança incondicional. E nós estamos passando por um momento aqui, né, no mundo todo, nessa pandemia, em que isso está sendo colocado à prova também. Porque não dá para a gente lidar com esse fenômeno à parte da nossa espiritualidade, dessa nossa proposta. Ela tem que estar englobada também. Eu vou traduzir aqui rapidinho, se eu esquecer de alguma coisa, você me diz. So, Julio was saying what A Course of Love signalized to people is that we have been ruled, we have been led by fear, and we've been drowned in the paradigm, and we thought it was normal.
and we didn't even realize we were ruled by fear. And what A Course of Love does, what Jesus does in A Course of Love, is he calls us to this place that you mentioned as unconditional trust. And especially now with the pandemic, so it seems like we've been tested, and we really have to reach out for our spiritual path, for a spiritual part of life. And he says he's very much with you in what it concerns unconditional trust. Thank you, Julio. Yeah, I think your observation that we don't realize we're in fear is really a very keen observation. Essa observação que você fez de que nós não percebemos que estamos no medo é uma observação muito perspicaz. We become so used to the condition. So, you know, there's the story of the frogs. Maybe you've heard the story of the frogs. Talvez você já tenha ouvido a história dos sapos. A gente fica muito condicionado. Deve ser do sapo escaldado na água quente, não é isso? The frog in the hot water. Yes. So yes, exactly. So when the water gradually gets hot, the frog gets cooked. But if the frog were to jump into water that was hot already, it would say no way and jump right out. Yes. So it's sort of like we're getting cooked, and we don't even realize how much fear we are part of. Então, a história do sapo é que o sapo que está numa água que está fria e ela começa aos poucos a esquentar, esse sapo ele é cozido e ele morre cozido sem nem perceber. E o sapo que pula na água, que se ele já caísse numa água quente, na hora ele já ia pular fora e não ia ser cozido. Então, o Gley está dizendo que é isso, nós estamos sendo cozinhados ou cozidos no medo e a gente nem percebe. Exato. There's I have a personal clarity that that the situation in the world right now which is so obviously messed up. Então, eu tenho uma clareza pessoal que essa situação no mundo, que obviamente está uma bagunça, is exactly what needs to be happening, because it causes us to see more clearly than ever, face to face, our judgments, our anger, our fears, and then to hopefully have us choose differently. E eu tenho uma clareza, aliás, e é exatamente isso que está acontecendo agora, que vai nos dar mais clareza de como estamos vivendo, dos nossos julgamentos, da nossa raiva, dos nossos medos, e a esperança dele é que, ao ver tudo isso com tanta clareza, que a gente possa escolher algo diferente. I have a friend who has been in touch with Jesus for well over 50 years, since he was a young man. And he has frequent conversations with Jesus in the flesh. And what Jesus has told him, and it resonates with me as being true, is that what's happening now is part of what Jesus calls his great rescue program. Ele diz que tem um amigo que há 50 anos ele tem contato constante com Jesus, desde que ele era muito jovem. E o que Jesus disse para ele, e o Glenn concorda totalmente com isso, é que ele tem relances, que a gente tem vislumbres de
Great Rescue, que o que está acontecendo agora é um grande resgate, um plano de resgate. Thank you, Julio. Thank you. Eu costumo dizer, é como se a maré abaixasse e as pedras começam a aparecer. So he says that it's like when the tide goes down and then the stones start to come out. Yeah. Enquanto o pessoal reflete, eu vou cantar um trecho de uma música aqui brasileira. Pode cantar. Que diz assim: quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. É quando ele diz que quando a gente reprime esse contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, vem um incômodo de dentro. Ele quer se incomodar. Aí ele apresenta doença, apresenta depressão, vem de qualquer modo. E isso tudo são despertadores. Nada disso é um mal em si mesmo, mas despertadores para a gente voltar para o caminho da vida, né? Porque nós entramos numa rota paralela, numa rota desvirtuada, indo para longe da gente mesmo. E, naturalmente, isso incomoda essa centelha, essa essência que volta, ela puxa a gente de volta, né? É um pouco do que a canção acho que diz. So he was singing a Brazilian song that talks about every time when you try to suppress, or when you try to repress or send away feelings, what happens is that comes out like much stronger, because that's what it's supposed to be. So it's not evil itself, but it's really our alarm clock telling us, and there's something else higher, bigger, that is trying to tell us what these emotions or that we're trying to repress are trying to tell us. Absolutely. Feelings are not bad. Emotions are not bad. There is no such thing as a bad feeling. Sentimentos, as emoções não são ruins. Não existe algo como um sentimento ruim. So, and if there are feelings that we are uncomfortable with, I think and A Course of Love says, it's very important to embrace even the feelings we don't like. They are part of us, and we need to accept and honor and love all parts of us. Está dizendo que toda vez que a gente sente um desconforto, um curso de amor diz que nós devemos abraçar, e mesmo até aqueles sentimentos que nós não gostamos, né? Então, porque eles são parte de nós. Então, o que a gente faz com todos os sentimentos é abraçar, amar e acolher para dentro de nós. And this is where A Course of Love, this is where A Course of Love goes, that is not really part of A Course in Miracles. Because A Course in Miracles was dealing with the mind, and it was mind training, and that was essential. That is the foundation, a foundation which is included in A Course of Love. But in A Course of Love, which came, of course, decades later,
Jesus could go beyond the mind training into this area of working with our feelings, because the feelings are part of the divine. They're I mean, love. Let's talk about love. I mean, it's core. It's just core. Feelings are core. And when we get into a right relationship with our feelings, then we have the clear pool. Então, isso é o lugar onde um curso de amor vai, onde um curso em milagres não foi, porque o curso em milagres é um treinamento da mente, que é fundamental e também é tratado em um curso de amor. Mas décadas depois, então Jesus foi além e ele foi além da mente para trabalhar numa área dos sentimentos, que também são parte do divino. Então, por exemplo, vamos falar de amor, né? Que é o centro, né? I love it when you sing, Julio. Eu adorei quando você cantou, Júnior. Ok. I love, I heard this image from Jeff Foster, and he was saying that it's like this. So you are at home and you're giving a party, and then somebody knocks at your door, and it's a little child, and that child's name is Joy. And then you say, "Oh, Joy, come on in and let's have a cup of tea. What would you like to drink?" And then we welcome Joy. And then comes, I don't know, so many peace, and then it comes many things like this, and you welcome all of them. And then all of a sudden fear comes or sadness comes. And then he's saying, you're like saying to this little child, you're not allowed in my party anymore. So we just say, we open the door. What sadness? No, I haven't invited you. So we shut the door back and he said, no, invite them all in. Estou dizendo que tem uma imagem do Jeff Foster, que é um professor de Advaita, ou talvez não dual, e ele diz que quando a gente tenta rejeitar os sentimentos, a imagem que ele traz é como se a gente estivesse dando uma festa, e aí a gente abre a porta, né, e está dando a festa, e abre a porta, tem uma criança, e aquela criança fala, quem é você? Né? A criança fala, sua alegria, a gente fala, entra, o que você quer tomar, o que você quer comer, quer brincar, né? Aí abre a porta de novo, é a paz, a gente manda para dentro, aí de repente abre a porta e é a tristeza. E aí aquela criança fala assim, que tristeza, eu não te convidei, a gente quer fechar a porta, né? Fala, não, você não vai entrar, mas... E o trabalho de um curso de amor é realmente abrir a porta para essa festa, para todas as crianças, que são esses sentimentos, né, que a gente tenta rejeitar em si. Juliana, the first paragraph of day 12. O primeiro parágrafo do dia 12. Uhum. If you care to read that in Portuguese, that would be awesome. Yeah. Agora escutamos os sentimentos. Agora escutamos os sentimentos e compreendemos o que eles têm a nos dizer. Agora escutamos com um novo ouvido, o ouvido do coração. Agora reconhecemos os pensamentos que censurariam nossos sentimentos, rotulando-os de egoístas, insensíveis ou julgadores. Examinamos e reconhecemos que são nossos pensamentos e não nossos sentimentos que são egoístas, insensíveis ou julgadores. Reconhecemos isso porque reconhecemos o espaço sagrado que nos tornamos. Nosso espaço é o espaço da unidade, é o espaço da tranquilidade, pois já não se permite que os pensamentos governem. And so when he's saying we realize the sacred space we have become, that's the clear pool. Então, quando ele diz que nós reconhecemos o espaço sagrado que nós nos tornamos, esse é o lago cristalino. Há um livro
Essa não é minha opinião, é uma pergunta, é só para colocar o tema aqui para discutir. Há um livro famoso que fala A Doença como Caminho, e há uma série de frases que falam o homem cresce mais nas dificuldades. Não é o que eu acredito, mas eu queria colocar isso para discussão e ouvir a opinião dele sobre esses fatos. So he's saying that there is a book, and this book says the sickness as a way, as a path. And he's saying this is not what he believes, but in the book it says that one progresses or evolutes more in when in difficult situations. So he would like to hear what you have to say about it. Well, sure. Thank you, Jairo. Appreciate that question. Muito obrigada, Jairo. Yes, everything is an opportunity for learning and for resolving and for trusting, including illness. So as I understand it, we're talking about a benevolent universe, right? A benevolent universe is giving us exactly, precisely, and individually tailored opportunities for growth, for becoming who we really are. We're learning, recognizing who we really are. Então, ele acredita que tudo, inclusive as doenças, funcionam para um aprendizado, para uma resolução e, no final, uma confiança. Então, na compreensão dele, no universo benevolente, tudo que ele nos dá é exatamente feito sob medida aquilo que a gente precisa para crescer e para nos tornarmos quem nós realmente somos. Eu creio que isso é perfeito, da forma como está sendo colocada. Agora, o que nós não podemos é fazer uma espécie de apologia do sacrifício, do sofrimento ou do adoecimento como via para o crescimento. Ou seja, não quer dizer que quem adoeceu mais é mais crescido ou mais amadurecido espiritualmente do que quem adoeceu menos. Como se essa fosse a via do crescimento. Claro que um pouco de sofrimento, de doença, todo mundo vai ter. Só que uns têm mais e outros têm menos. E isso não quer dizer, isso não significa nada em relação a projeto de crescimento, de expansão de consciência. É o que é para cada um, foi o que Glenn colocou. Por isso, Jairo, eu acho que tá tudo certo. A doença é um caminho, mas não quer dizer que é um caminho, não é o caminho, né? Uma pessoa não pode ficar assim, mas eu não sofro tanto, eu não adoeço tanto, então quer dizer que eu estou amadurecendo menos, porque o sofrimento é que seria a alavanca para o sacrifício, né? E, inclusive, isso é muito pregado, às vezes, em determinados momentos da religião, né? So what he's saying is that we have to be careful not to have the sacrifice or pain or disease as a way or like the only way or path to spirituality or for reaching being who we are. And so it doesn't mean that somebody who is being more sick or has like a worse sickness, that this person is more spiritually evolved, and every one of us, we have a different path, and some we have more suffering, less suffering. And so each one, like you said, each one has a unique path. And so it doesn't mean that if I don't, so we're going to start thinking like, oh, I don't suffer enough, so I'm never going to grow. So this shouldn't be the trigger for our spiritual growth. The trick is
as I understand it, is not trying to make conclusions about one's spiritual evolution on any basis that is relating to the outside. I mean, many of great saints have suffered tremendously, but not all. So you can't, you just, the very idea of trying to come to a conclusion about your own or anybody else's spiritual evolution, I think is completely false. Uhum. And Jairo, you were speaking a little bit at the end there, but then you were muted, so I didn't hear what you said. But So, o truque, go ahead. né, o truque é a gente não chegar a nenhum tipo de conclusão com relação à evolução espiritual de alguém baseado em nada que seja externo. E a doença é uma dessas coisas, né. Então, muitos santos sofreram, mas nem todos eles sofreram. E essa tentativa de chegar a uma conclusão de que algo externo pode ser uma indicação de uma evolução espiritual é falso. E ele disse antes, Jairo, que parece que você estava dizendo alguma coisa, mas nós não estávamos ouvindo. Eu estava começando a falar realmente. Júlio, ao se referir na doença como caminho, eu não estava me referindo doença como caminho para o masoquismo, não, e nem a apologia da doença, não era nada disso. É que, em determinadas circunstâncias, a doença pode ser aquilo que aquele indivíduo, em condição extremamente particular, precisa para acordar. Eu estava me referindo só a isso, não que eu entendi a doença... isso. Eu não entendi isso. Eu não entendi que você falou dessa forma, não, Jair. Eu acho perfeito o que você está colocando. Pois é exatamente. Agora, por isso que eu estou corrigindo. Não corrigindo você, Júlio, de forma nenhuma. Tá perfeito, perfeito. Aquele instante, numa determinada circunstância, é nada mais do que um estímulo para acorde. Isso, a gente está falando, como ele disse, de um universo benevolente, então não é nem em algumas situações, é sempre, né? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. So he was saying before that maybe Julio misunderstood him before because he was saying that it was not like the sickness or it's like a way, a masochist way to enlightenment. But so that's what they are talking about. And he was saying that in some situations, some sicknesses or diseases, they might be the way for us to grow. And I was just saying, if we believe in a benevolent universe, then all of them. You know, I might point out one thing that and that is there is a tendency on the part of people who are new to A Course of Love to want to understand it very clearly. And that is an incorrect approach. Falou que ele gostaria de apontar algo, que tem uma tendência para aqueles que são novos para um curso de amor, que é uma tendência a tentar compreender um curso de amor muito claramente, e essa é uma abordagem equivocada. Unlike other books, I consider A Course of Love not to be a teaching so much as a transmission. Está dizendo que, diferente de outros livros, ele considera um curso de amor não um ensinamento, não tanto um ensinamento, mas sim muito mais uma transmissão. I'm going to read one sentence from the addendum, and it's, let's see.
paragraph A5, most of the way down, says about reading the book. It says, listen to the words as if they are spoken to you, for such they are. Listen as you would listen to a friend in conversation. So A5, you said? And then there's something else there that I want to point out, but go ahead. I just have to find it. So sorry. That's fine. We haven't rehearsed that. Okay. Ok. Não consigo achar. Or you can just translate what I said. Ok, good. Yeah. Eu não estou achando o parágrafo aqui, ele está dizendo que eu posso traduzir. Oh, now I found it. So what did you say before? Sorry. It's near the end of paragraph A5. Ok. Listen to the words as if they are spoken to you. Ok. Então é no final do parágrafo 5 do adendo. Para quem recebeu a cópia, o adendo está inteiro, que é o aprendizado no tempo de Cristo. Então ele diz: ouve as palavras como se fossem ditas para ti, pois elas o são. Ouve como ouvirias um amigo em uma conversa. Ouve simplesmente para escutar o que é dito. Ouve simplesmente para permitir que as palavras entrem em ti. And then in paragraph 15, A15, it says that the only correct interpretation of A Course of Love is that which comes from each reader's own internal guidance system. Então ele está dizendo que... Só um minutinho. It's in the middle of paragraph 15. Ok. Aqui. It A starts única interpretação correta é aquela que vem do próprio sistema de orientação interna de cada leitor. And then he says later on, a little bit later in that paragraph, there is no correct answer or specific set of beliefs to be adopted. Não existe resposta correta ou um conjunto específico de crenças que deva ser adotado. And then at the beginning of A18, he says, let me be clear. The seeming lack of difficulty in this course is where the difficulty lies. To give up difficulty for ease is more than some egos are willing to accept. Permita-me ser claro. A aparente falta de dificuldade deste curso é onde reside sua dificuldade. Abrir mão da dificuldade pela facilidade é mais do que alguns egos estariam dispostos a aceitar. Hoje o Sérgio postou no grupo aí, do curso de amor, que um amigo dele teve dificuldade, um amigo que estudava um curso em milagres, teve dificuldade em aceitar um curso de amor justamente por causa da linguagem, porque a linguagem de um curso em milagres é mais erudita, ela é mais shakespeariana, né, da Helen, e de repente a linguagem do curso de amor ela é muito mais doméstica, é mais acessível, e aí ele achou que não pode ser a mesma pessoa, de repente falando, como se o canal tivesse uma mesma... Aliás, o canal pode ser diferente, mas a via de transmissão, o instrutor é o mesmo, mas o canal é apenas a forma de falar, é como se fosse um instrumento diferente, né? E ele respeita o canal, né? So, he's saying that today we have a WhatsApp group for Friends of A Course of Love. And in that group, Sergio shared that he has a friend who's being a student of A Course in Miracles and has read A Course of Love, and he doesn't accept
the voice of both books to be the same, because he says that A Course in Miracles, the language used there is much more sophisticated and it's like Shakespeare-like. And so, and what Julio is saying is that Jesus respects and acknowledges the channel that he used. So Helen was a channel and Maria is a different channel, but the message is the same. It's coming from the same place. It's just a different channel. When I first, where I was living, we had a visitor in 1978, and this visitor handed me 3 blue books. It was A Course in Miracles. 1978. And I knew when I was reading it, I knew it was the voice of Jesus. I recognized the voice. And I knew it was true, even though I did not understand it. Dizendo que em 1978 um amigo deu para ele 4 livros azuis. E quando ele começou a ler, imediatamente ele reconheceu a voz de Jesus. Ele reconheceu, mesmo sem entender, ele reconheceu a voz de Jesus. When in 2013, I discovered A Course of Love, I recognized the voice. Yes, the language was somewhat simpler. You know, in the 1970s, I think Jesus really needed to, we were a hard nut to crack. Dizendo que em 2013, quando ele conheceu o curso de amor pela primeira vez, ele também reconheceu a voz. A linguagem era mais simples, mas ele reconheceu a voz. Mas ele falou, então, você sabe, nos anos 70, Jesus sabia que nós éramos muito cabeça dura. And Helen Schucman was the perfect scribe because she was agnostic and intellectual and she represented who we were at that time. E a Helen foi a escriba perfeita para um curso em milagres, porque ela era agnóstica, ela era intelectual e ela era uma representação daquilo que nós éramos naquela época. And she loved Shakespeare. E ela amava Shakespeare. So Jesus accommodated her. Então Jesus acomodou a Helen. Mari Perron is also the perfect scribe. She's Catholic, she's devotional, and she had read A Course in Miracles 7 times in the previous 2 years. E a Mari Perron também foi a escriba perfeita para um curso de amor. Ela era católica, muito devota, e ela tinha lido um curso em milagres 7 vezes seguidas nos primeiros 2 anos em que ela conheceu o livro. There is a natural tendency to grab onto form, like the Bible, but it's not about form. It's about content. It's about the transmission, not about the text. Então tem uma tendência muito natural de nós nos agarrarmos à forma. Então, por exemplo, a Bíblia, né? Mas não se trata da forma, se trata do conteúdo, se trata da transmissão. And unfortunately, there are still lots of people when you are
grabbing at form, then anything else that's a little different causes fear. Então, infelizmente, tem muitas pessoas, porque quando se agarra muito à forma, então qualquer coisa que seja um pouquinho diferente traz o medo. So I think we are called to be 100% compassionate with those of our brothers and sisters who are strongly with A Course in Miracles, which is beautiful, to accept them exactly as they are, no judgments, just accept them as they are, love them as they are, no judgments. Então tem um chamado aqui para nós todos, para nós sermos 100% compassivos com aqueles estudantes de um curso em milagres, que é maravilhoso também que não estejam abertos a aceitar um curso de amor, sem julgamento e amando essas pessoas exatamente como elas são. I think we can all relate to our own experiences with the Bible or A Course in Miracles or whatever, that we also, have that part of us that's like that. So, okay, that's part of us. It's all okay. Eu acho que todos nós conseguimos nos relacionar com esse tipo dessas pessoas, porque, por exemplo, com a Bíblia, com o Curso em Milagres, isso é parte de nós também. Isso também faz parte de nós. A Course in Miracles and A Course of Love are not in competition. They are in cooperation. Um curso em milagres e um curso de amor não estão em competição, eles estão em cooperação. Ô Glenn, tem uma imagem que ele mostra Cristo colocando uma criança no colo. É uma imagem bem conhecida. Quando eu ouvi a palavra curso em amor pela primeira vez, eu pensei logo, vem mais coisa para me ensinar a amar. E eu já criei uma certa resistência com isso. Então, Juliana, você quer ir traduzindo a parte que é um pouquinho... Quer? Tá. Então, So there is an image of Christ with a child holding a child. And when he heard about A Course of Love for the first time, so he thought, oh, there's something else that's trying to teach me how to love. And there was some resistance. Mas quando eu peguei a apostila a primeira vez e comecei a ler, o sentimento que eu tive foi a dessa figura. É como se o Cristo estivesse me colocando no colo. E eu não tive nenhuma dúvida que a fonte disso é o Cristo. Então, isso para mim foi de uma clareza muito grande, né? Então, isso aí me deu um alento muito grande em trilhar este caminho. So when I started to read A Course of Love, the feeling I had was the same as the image I just described. I felt carried by Christ, and I had no doubt that it was the same source. So there was a big clarity regarding this, and this brought me great comfort. E eu chorava copiosamente e uma alegria transbordava o meu coração. Chorei 2 dias. And I was crying, sobbing for 2 days, and there was like an exploding joy that was coming out of my heart. Thank you for sharing that, Rossini. Obrigada por compartilhar, Rossini.
your heart is sweet. Seu coração é doce. That is a major accomplishment, especially for a man. Essa é uma grande conquista, especialmente para um homem. Sim. Obrigado. Juliana, eu gostaria de pedir ao Glenn para falar um pouco sobre o caminho de Maria. E que todos vão vir para o caminho de Maria. So she's asking you to talk about the way of Mary. Is everybody coming to the way of Mary? Eventually, yes. No final das contas, sim. So for those of you who may not know, the way of Jesus is a way of doing in the world as an example. The way of Mary is the way of being, even if it's silent, the way of being in the world, because that is a powerful energy that is transformative to the world as a whole. Both paths are important. Então, para aqueles de vocês que não conhecem, o caminho de Jesus é um caminho de fazer, é um caminho de ser uma vida exemplar fazendo coisas no mundo. E o caminho de Maria é um caminho de ser, é um caminho muito poderoso. E ambos são importantes, são caminhos importantes. Jesus says in A Course of Love that most people will embody both the way of Jesus and the way of Mary. But that eventually, and it may take a while, eventually, the transformation, the second coming, will be complete. And the way of Jesus will be unnecessary. And so we will all be, just be, as the way of Mary. E Jesus fala que, eventualmente, em algum momento, essa transformação vai estar completa. E todos nós vamos ter realizado esses dois caminhos. Vai levar um tempo. E aí o caminho de Jesus vai ser um caminho desnecessário, não vai mais ser necessário demonstrar nada, e sim apenas ser. Gratidão. A gente está encaminhando para os minutos finais. Se alguém quiser dizer alguma coisa. So just asking if anyone wants to say anything. I have 3 minutes left. Oi, Oi. eu achei aqui, o Glenn estava falando do dia 12. Uhum. Eu estava acompanhando e no parágrafo seguinte, eu achei um lago cristalino. E diz o seguinte: imagine o ar à sua volta como sendo visível e sua forma como sendo um espaço invisível dentro do seu entorno visível. É o próprio lago cristalino. Mas pode haver até as pedrinhas dentro, mas tudo toma transparência. O curso em amor absolve tudo, o bom e o ruim. Tudo se torna transparente e tudo
é para cura. So he was reading one sentence of day 12, and which says, I was writing down. You said day 12? Yeah, day 12. So the second paragraph. So it says, imagine the air around you being visible and your form in invisible space within the visible surroundings. Right. Please. É o lago transparente. Onde que tá isso, meu Deus? So he's saying this is the clear pool, and he's saying that A Course of Love brings it all together. So what we call bad and what we call good, and we can even see some stones at the bottom of the clear pool, but still everything gets transparent, and everything is used for healing. Everything is for our healing. Thank you. That was, who's that? Gustavo? Yes, Gustavo. Gustavo, thank you. Yes, that's an interesting, interesting little exercise, a wonderful exercise. You know, A Course in Miracles brings us 365 exercises. A Course of Love doesn't bring us any, really, or hardly. There's really only one exercise that he says for the mind. And that is dedicate all thought to unity. Dedicate all thought to unity. That's he points out, that's the only exercise for the mind. But nevertheless, there are some practices like this one that you point out. You know, imagining the air around you being visible, and yet you are invisible space. So yes, because it's powerful. It's powerful to feel the allness of the universe, of God, of space, and also the nothingness. And the mystics, you know, are certainly very familiar with that. I can't say that I am. I have some experience with it. But yeah, so much of A Course of Love is inviting us in our own individual way to experience the spacious self. And yes, that is one of the ways he suggests experiencing that. Está dizendo que um Curso em Milagre tinha 365 exercícios, e um curso de amor tem um único exercício para a mente. Tem algumas, né, tem um único exercício para a mente, que é dedicar todo o pensamento à unidade. Ele fala, dedica todo o teu pensamento à unidade, né? E isso é muito poderoso, mas também tem práticas e vivências como essa que você trouxe, Gustavo, onde nós podemos, né, por exemplo, ele está falando aqui nesse trecho, que imagina que o ar à tua volta fosse visível, né? Então, um exercício de imaginação, que não é um exercício para a mente, né? Então, é sentir o todo do universo, Deus, o espaço, como sendo todo e ao mesmo tempo nada. Então, e os místicos e um curso de amor convida a experimentar o ser do espaço amplo. E essa é uma das maneiras. Juliana, I'm sorry, I went on way too long. You are brilliant in translating. Thank you. I was taking notes. I was like keywords. Yeah, right. The last question.
Quando teremos a nossa edição em português? So the last question, when are we going to have our Portuguese edition? Yeah, we're working on that. We're finding it challenging to be able to publish it in Brazil, but we will do it. There is a wonderful gentleman who, by the name of Rodrigo, who grew up in Brazil. He's an aeronautical engineer. And then he realized that he was really more interested in spirituality than engineering. Ele está dizendo que nós estamos trabalhando nisso, na publicação de um curso de amor, e tem sido desafiador, na verdade, encontrar o melhor caminho para essa publicação no Brasil. Mas que tem um brasileiro, se chama Rodrigo, ele é engenheiro aeronauta, e ele descobriu que ele era muito melhor em espiritualidade do que em engenharia. So he left his engineering career and he sold everything he had and he went traveling. And he spent a long time in India and Thailand. And he met his wife, wonderful woman, in Mongolia. So he now lives in Mongolia. Então, o Rodrigo abandonou a carreira dele, vendeu tudo que ele tinha e foi viajar pelo mundo. Ele passou muito tempo na Índia, na Tailândia e na Mongólia. E na Mongólia ele conheceu a maravilhosa esposa dele e ele mora hoje na Mongólia. And the universe conspired perfectly because he and his wife traveled from Mongolia back to Brazil on the last day of February of this year. Just in time for the pandemic to close. Mongolia closed completely. There are no flights in and out of Mongolia at all. So they cannot return to Mongolia until sometime next year. E o universo conspirou perfeitamente, porque o Rodrigo e a esposa eles foram para o Brasil no último dia de fevereiro, justamente quando começou os lockdowns, né, por conta da pandemia. E a Mongólia foi um país que fechou totalmente, não tem nenhum voo nem saindo nem chegando na Mongólia. Então eles estão presos no Brasil e eles não vão conseguir voltar para casa antes de mais ou menos março do ano que vem. So Rodrigo is now in Brazil and will be for a while, and it is perfect because he is helping to find out how to actually publish A Course of Love in Brazil. Então, o Rodrigo ele está no Brasil, vai ficar mais um tempo no Brasil e ele tem esse tempo disponível e está ajudando bastante em descobrir qual é a melhor maneira de publicar um curso de amor no Brasil. And he may actually help with the website or whatever, I don't know, but he's a wonderful man, and I hope that some of you get to know him. Ele talvez ele também ajude com o site de um curso de amor. Ele é um homem maravilhoso. Eu espero que alguns de vocês tenham a oportunidade de conhecê-lo. O plano é publicar primeiro em e-book e depois o livro físico, ou não? Is it the plan to have first an e-book and then the printed version, or Simultaneous. Simultaneamente, ao mesmo tempo. Ok. Thank you, Glenn. I wish I could meet with each of you. What a beautiful, beautiful gathering this is. Ana Maria,
a special thanks to you. And of course, Juliana, special thanks to you. Que reunião maravilhosa. Ele gostaria de poder encontrar cada um de vocês pessoalmente. E um agradecimento especial à Ana Maria e um agradecimento especial para mim. Juliana, eu queria somente lembrar a data de hoje, que é 2 de dezembro, e eu tinha um sonho de celebrar a primeira vez que a Mari Perron ouviu a voz. E eu me equivoquei porque é 1º de dezembro e eu acreditei que era dia 2 de dezembro. Não, Então, na verdade você falou que era dia 1º para mim. O Glenn não podia no dia 1º, por isso que a gente colocou para o dia 2. Sim, então é isso. Eu quero agradecer ao Glenn por ele ter realizado esse sonho de termos essa primeira celebração, justo, né, no próximo dia do mês de dezembro, que quando a Mari Perron ouviu a voz de Jesus pela primeira vez. Queria somente colocar isso para o Glenn, que é muito bom nós estarmos com essa data, sempre relembrando, né? Que maravilha ela ter escutado a voz e ter escrito o curso de amor, e ainda ter colocado primeira receptora, né? Nos deixou receber também. So she's saying that it was her dream to celebrate the date where Mari heard the voice for the first time. That was actually the 1st of December. So we're celebrating it today, the 2nd of December. And how beautiful it is that Mari, or that Jesus told Mari that she's the first receiver, that all of us, we can be receivers as well. Yes. Então, gratidão. Thank you. Yes, thank you, Glenn. Gratidão, Juliana. Gratidão a você que fez todo isso acontecer e que com sua dedicação você consegue falar para todos. E nós sentimos o quanto você tem de devoção pelo curso de amor. E eu agradeço muito por estarmos nesse abraço. So she's just saying that she appreciates that I was here and that then we were able to communicate in both languages. And she's saying that she can feel that I have devotion for A Course of Love. And then she's very happy that we can be together. Likewise, I am very happy, and I appreciate this very much. It's been a pleasure for me to be with you. Também está muito feliz e foi um prazer conhecer todos vocês. Até o lançamento do curso de amor, não é? So we are all waiting for A Course of Love to be released in Brazil in Portuguese. It's coming fairly soon. Vai chegar muito em breve. Ok. Obrigada. Thank you. Obrigado. Okay. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Marcos. Tchau. Haribo. Obrigada. Muito obrigado. Marcos, obrigado. Obrigado você por ter me chamado também. Obrigado pela oportunidade.